Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Alexandre Rodrigues, em mais uma live Bate-Papo Eu Amo Taperoá. E nós não poderíamos deixar de dar início, desde o início do mês de outubro, que estamos fazendo essas lives, conversando com pessoas da cidade de Itaperoá, para que nós possamos ter ideia daquilo que está sendo feito na cidade, com relação à cultura, à educação e tantas outras coisas que Itaperoá necessitava para sair do marasmo que vinha aí nessas últimas 2 décadas. Itaperoá sempre se notabilizou pelos vultos históricos, sejam eles da cidade mesmo, como Vital Farias, Dida Pachequinho, Canhotinho, Silvio Meira, Bena de Itaperoá, como outros que não nasceram na cidade, mas que fizeram dela a sua morada ou fizeram dela a sua mãe adotiva, como foi Ariano Suassuna. Nós sabemos que Ariano nasceu aqui em João Pessoa, filho do ex-governador João Suassuna, e adotou Itaperoá como sua terra-mãe, sua cidade natal. Vou dar um abraço para meu amigo Gilvandi. Tudo bem, Gilvandi? Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós voltamos a conversar com o professor, historiador, fotógrafo, tem um trabalho muito legal com seu canal do YouTube Sertão Profundo. Ele fez uma entrevista muito legal com o meu pai, eu quero agradecer, porque deu a oportunidade do meu pai contar algumas histórias que ele sempre conta, mas que é uma figura que todos em Itaperoá conhecem e tem sempre a satisfação e sempre boas gargalhadas quando encontra com ele. E nós vamos conversar hoje com Valtécio com relação a alguns detalhes históricos de Itaperoá. E hoje nós vamos começar falando um pouco da rua Xandabala. Muitos conhecem. É uma rua de grande importância na cidade, tem sua história e ela vem de fatos históricos que fizeram com que ela chegasse a ter esse nome Xandabala. Valtécio, como eu falei, tem um trabalho bem legal com o canal Sertão Profundo, tem feito entrevistas que visam trazer um pouco da cultura de Itaperoá e de mostrar aqueles excluídos, aquelas pessoas que estão muitas vezes ali à margem até da própria cultura, não foram ainda descobertos, não chegaram a ser não chegaram a ter uma oportunidade. Mas vale ressaltar que a prefeitura, desde o início do ano, vem fazendo um trabalho com muito afinco para resgatar algumas questões de Itaperoá. E
Uma delas tem sido a cultura. O São João desse ano, né, que ainda não estávamos preparados ainda, né, totalmente abertos para fazer uma... Aí, Fonsequinha, muito obrigado pela sua audiência. Eu é que agradeço, e nós, né, que somos de Itaperuá, temos aqui louvar todas as iniciativas que são feitas para trazer à nossa cidade aquilo que ela e levar a nossa cidade para um patamar que nós sempre desejamos, né, que é fazer com que a cidade tenha o seu valor. O valor histórico Itaperuá tem. Agora ela precisa ter, né, agora de fato, um valor monetário. Tem que saber vendê-la, tem que saber trazer pessoas de fora para conhecer de fato e de direito a Itaperuá, que eles apenas conhecem no imaginário de Ariano Suassuna, no imaginário das músicas de Vital Farias, né, de todos os filhos de Itaperuá que falam, né, de Itaperuá. Porque se você pegar um filho de Itaperuá e conversar com ele sobre a cidade, você se encanta, porque ele fala com tanto carinho e com tanta emoção de Itaperuá que as pessoas, não é, querem conhecê-la. E aí, não é, nós não podemos fazer e deixar, não é, de enaltecer esse papel que a prefeitura, né, nos últimos meses, esses 11 primeiros meses, tem feito, né, com a cultura da cidade. Né? E o São João desse ano mostrou isso. São João foi totalmente virtual, né? Deu a oportunidade de mostrar novas figuras, né? De mostrar pessoas que estavam aí à margem, né, da cultura, esperando apenas um aceno do poder público para exatamente ter essa oportunidade. E o São João Virtual foi uma coisa absurdamente legal. Publiquei hoje um poema sobre a Ponte Velha. Ei, meu irmão. Aí corre nas veias o sangue do nosso querido Seu Moreno, grande poeta. Mas é isso, Fonsequinha. Nós temos pessoas que podem fazer muito mais pela cidade, principalmente na cultura. E o que mais me impressiona é o quanto tem de pessoas, não é, que está apenas aguardando, não é, um aceno do poder público para poder colocar para fora toda a sua verve artística. Itaperuá tem essa mística, né, de tantas coisas boas na cultura. Sempre pulsou cultura e principalmente também, né, dois aspectos bem interessantes nos esportes também. Itaperuá foi celeiro de grandes jogadores. Infelizmente alguns não tiveram destaques, não é, que poderiam ter fora do estado, e até um destaque nacional. Tínhamos bons jogadores aí na cidade, mas infelizmente não trilharam por esse caminho, ou não tiveram, né, a sorte de serem convocados para algum time, enfim. Mas Itaperuá sempre foi um celeiro de bons jogadores. Mas, deixa eu ver aqui se nosso amigo Valtécio já está por aqui. Ainda não. Daqui a pouquinho ele chega. E aí nós vemos o quanto a nossa cidade ela tem essa verve, não é, tão aflorada na cultura e nos esportes. É uma coisa não só interessante, mas como latente na cidade, né? Porque ela traz em si, né, desde os primórdios, e aí eu falo aqui
da década de 80, por exemplo, não é? O quanto era festa de debutante, festa normalista, ainda puxando um pouco mais para trás, a década de 70, não é? As festas universitárias que falavam, que movimentavam a cidade. E isso precisa, né, voltar à cena para que nossa cidade tenha tenha o seu auge, né, de volta. E isso nós não podemos fazer diferente, né? Deixa eu olhar aqui se nosso amigo Walter já está por aqui. E aí nós precisamos, né, e fazer exatamente a nossa parte, não é, que é agora com toda essa questão, não é, inclusive os próprios filhos da cidade também, que estavam um pouco afastados por N questões. Eu acho que está na hora de nós começarmos a fazer com que as pessoas retornem à cidade, né? Retornem ao seu berço. Muito boa noite, Maria Júlia. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, dia 26 de novembro, vai ter... Vou pegar um calendário aqui para ver a data, mas eu creio que seja numa sexta-feira, ou numa quinta, não sei. Vou até aqui pegar um calendário aqui para ver. Mas dia 26 vai ter uma visita técnica do Sebrae, né, na cidade, onde vai visitar alguns pontos onde estarão já reservados, né, digamos assim, para que as rotas, né, turísticas sejam já delineadas, sejam desenhadas, e aí nós tenhamos de fato e de direito Taperoá num roteiro turístico, porque ela tem as suas qualidades, né, e tem esse poder de atração, dessa mística, né, que sempre que tem nas obras de Ariano Suassuna, nas obras das músicas de Vital Farias, enfim, né, tem tudo para ter um bom retorno financeiro, porque o turismo faz isso, né? O turismo gera renda, gera emprego, e o retorno não é a longo prazo, nem a curto prazo, é a curtíssimo prazo, porque nós sabemos que o turista está cansando um pouco, né, dessa rota de litoral, e quer adentrar um pouco mais quer adentrar o Cariri, o sertão, né, o brejo do nosso estado, para conhecer de fato a história da nossa Paraíba, né? E aí nós precisamos estar organizados. E aí vamos ter aí nesse dia 26 essa visita técnica do Sebrae para já bater o martelo e ver aí quais são os pontos em que nós podemos, em que a cidade, né, fará com que receba, né, tenha esse novo instante, né, esse novo momento, para que possa ter de fato e de direito a visitação, né, de pessoas na cidade. Isso é excelente. Deixa eu ver aqui se nosso amigo Walter já está por aqui. Ele deve estar nos seus afazeres, mas daqui a pouquinho está chegando. É isso aí, gente. Eu amo Taperoá esse ano já, né, completou aí, nós estamos há 7 anos fazendo o nosso
esse nosso papel que é divulgar a cidade. Não é fácil, não é. Vamos aí, Sertão Profundo está por aí. Ô, meu amigo Valtes, muito obrigado pela sua participação novamente hoje, porque nós vamos falar um pouco mais, né, da história de Itaperuá. E isso, eu vou convidar aqui conversarmos sobre a Xandabala, uma das ruas, né, icônicas de nossa cidade, porque ela guarda um sentimento de uma adolescência gostosa e bem vivida na cidade, né, dos jogos de futebol, de baleado que nós jogávamos, de tanta correria naquela rua. E, e a Xandabala, né, sempre foi essa rua, uma rua pacata da cidade, uma rua calma, tranquila, que abrigava pessoas maravilhosas, assim como Balduino Leles e tantas outras que moraram ali, seu Manuel Ferreira, Doutor Toinho e sua família. Enfim, meu amigo Valtécio, muito obrigado por ter aceito novamente o convite aqui da página, porque a Xadabala sempre foi uma rua, né, que teve, desde criança, eu nunca entendi o porquê do nome, até perguntei uma vez a meu pai, ele me falou, mas eu não recordava. Aí você, né, trouxe levantou essa expectativa de novo, né, essa perspectiva, e traz fatos históricos, né, do tempo aí do cangaço no Nordeste. Não é verdade, Valtes? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite aí os internautas, né, da página Eu Amo Taperoá. Como é o nome da página, Alexandre? Eu amo Taperoá. Eu também amo Taperoá. Ô, rapaz, amamos. Sim, antes de dar o seu boa noite, quero agradecer aí por ter me dado a autorização, né, de fazer essa canequinha aqui, inclusive com fotos suas e de outros amigos. E aí eu não podia deixar, né, de colocar aqui o símbolo da nossa cidade, que é. E aí. Ficou muito charmosa, né? Ficou muito charmosa. Pois é, A outra... tudo que é de Taperoá tem seu charme, né, cara? Pois é, a semana passada, quando você estava. Acho que foi com o Edinaldo, né? Isso, isso. Você estava conversando com o Edinaldo e eu olhando você tomando a água na caneca, me lembrou o programa do Jô. Ficou muito parecido, muito bonito, deu um charme, né? Deu um Pois charme é, cara. demais. Dá uma boa Então, noite aqui a Dida Pachequinho, grande Dida. Muito obrigado, Dida, pela sua participação aí, cara, pela sua audiência. a grande Dida, grande Grande um artista, sanfoneiro. né? Um artista grande, Pois é, cara. é um dos artistas que carrega bem o nome de Taperoá, né? E Demais. orgulha demais, né? Taperoá tem, eu acho que é uma das poucas cidades. Eu vejo muito isso em Monteiro, mas Taperoá é uma das poucas cidades que tem um conjunto qualificado de atores culturais, né, que impressiona. Impressiona. A gente tem, na atualidade, grandes nomes e a gente teve grandes nomes. Nomes de projeção, inclusive, nacional. Vários nomes. A gente tem um exemplo que é Raul Machado, né, o poeta Raul Machado, que nasceu em Itaperuá. Né? A gente tem mais recente vivo o poeta Vital Farias, que é de Itaperuá. A gente tem o próprio Dida, né, que é de Itaperuá e que é um timoneiro, né, do nome de Itaperuá, né? E tantos outros poetas, músicos, gente de grandeza extraordinária, né? Tem um rapaz que é da área de TI, mas eu esqueço o nome dele, Alexandre. Talvez Silvio você Meira. não... Silvio Meira. Silvio Meira. Esse cara é gigante. Gigante, gigante. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, rapaz.
Eu sou meio atrevido nas conversas, sabe? Eu não conhecia Silvio e eu encontrei ele de chinelo ali perto das garagens de Motinha, né? Por ali ele de chinelo e tal. E eu danei-me a conversar sem saber o tamanho do cara. Depois que eu descobri, eu digo, mas rapaz, eu podia ter passado vergonha, né? E é porque tudo que eu falava sobre, que eu gosto muito de tecnologia, de informática, o cara me dava uma aula. Aí Ele é depois eu fantástico. vim entender, rapaz, o cara sabe muito, ele é enorme, é gigante, é um cara extraordinário, né? Então, retomando, voltando para o início, como diz a história, para o começo, né? Para aqueles que não me conhecem, né, o meu nome é Valtécio Rufino, eu sou historiador, sou professor historiador e por hobby eu sou fotógrafo. Comecei um hobby que eu comecei há muitos anos. Fotografia, apesar de ser um hobby de rico, mas eu sou um pobre enxerido, né? E me meti nesse, nessa seara de fotografia, mas assim, é um negócio que me encanta muito. A fotografia não paga minhas contas. Quem paga minhas contas é as aulas que eu dou como historiador. Eu fiz graduação e estou fazendo pós-graduação em arqueologia. Hum. Agora e vou disputar um mestrado na universidade em breve. Estou preparando aí meu projeto e vou para a disputa, né? E, Agora, e, e, assim, a cadeira de arqueologia tem aqui na Paraíba? a minha pós é na Universidade de Minas, em Minas Hum. Gerais. Não existe o curso se eu não me engano, de arqueologia, não existe um curso de arqueologia, né? Existe especializações em Sim, arqueologia. sim. E é o caso, estou fazendo uma especialização em arqueologia. Né? Opa, A minha ô, formação Valteste, tem a nossa espectadora aqui, a Socorro, ela está dizendo aqui que é filha de seu João Viana e Dona Maria, que era do Hotel Viana. Ô, rapaz, que sim, coisa sim, boa. sim. Olha aí, olha aí. Bacana demais. É, eu comecei a fazer umas conversas sobre a história de Itapeba. Primeiro que eu gosto muito da história local. Eu sou um vibrador com a história local. Quando eu me formei em história, eu comecei a estudar a história da Paraíba. E outros professores que eu encontrei, normalmente os professores diziam assim, não, mas eu não me identifico muito com a história da Paraíba, não sei o quê. E aí eu também passei a ler e a estudar a história de Taperoá, né? Como eu estava trabalhando em Campinas, vim trabalhar em Itaperoá, e eu aqui em Itaperoá, mais perto, eu passei a pesquisar, eu passei a conversar com as pessoas, eu passei a fazer entrevistas. Eu faço pelo menos uma entrevista por semana de uma personalidade. A última que eu fiz entrevista foi com a Damastor Queiroz. Entrevistei Ah, a Damastor. Eu já entrevistei Balduino, já entrevistei a Damastor, já entrevistei Martinho Mota e tantos outros que eu venho entrevistando, né? Aí você pode até me perguntar, mas para que você quer esse material? Eu quero entender a história de Taperoá. Eu quero entender. Eu quero procurar, às vezes, preencher um buraco, uma lacuna que outros pesquisadores não conseguiram preencher essa lacuna, né? Tem pouca gente escreveu sobre Taperoá, na realidade. Pouca. Quase ninguém pouquíssimo. escreveu sobre Taperoá. Isso é verdade. A É gente verdade. tem, a gente tem Dorival, que não era historiador, né? A gente tem Dorival como uma referência. A gente tem Faustino, que escreveu um artigo ou outro artigo, mas com um recorte específico, né? Sobre Parari, né? Que é a terra dele, que é a terra de nascimento dele. Mas Taperoá tem pouco material. E as pessoas às vezes chegam aqui perguntando, né? E eu quis dar essa contribuição e quero dar essa contribuição para a minha cidade, né? Fazendo essas conversas, esclarecendo alguns pontos naquilo que a gente pode esclarecer, né? E, sobretudo, Alexandre, é chamar a atenção do taperoaense
para a grandeza e o valor da nossa história. Exato. Quando você não conhece a história, é fácil você confundir período colonial com período republicano. É muito fácil você fazer uma confusão, né? Você misturar as Demais. coisas. Ou, por exemplo, o ano de fundação da nossa cidade, né? Ou não saber, por exemplo, quem foi Raul Machado, né? Eu não saber por que a Xandabala se chama Xandabala, né? Ou, por exemplo, aquele prédio lindíssimo da Câmara de Vereadores, você não conhecer a história, né? Assim, não dá para você conhecer a história de todos os prédios públicos, ou de Exato. todos não dá, mas dá para você conhecer a história de alguns, né? Saber a história daquele prédio que foi a antiga prefeitura, né? Saber a história da Ponte Velha, que é um local que, para todos nós, é um local de referência, né? Quem nunca deu um beijo Bacana, na cara. Ponte Velha? Não literalmente na Ponte Velha, né? Quem nunca namorou na Ponte Velha, né? Todo mundo tem uma história com a Ponte Velha, todo Tem, mundo, tem. né? Inclusive Nem que seja de um bom você falando em prédio. clandestino. Não, com certeza. Inclusive, você falando em prédios aí, o próprio prédio que abrigou a Câmara, né? Ali, aqui hoje acho que é a biblioteca, né? Ali de frente à igreja. Isso, isso. Aquele prédio, ele é um prédio construído no século XIX. Aquele prédio foi o quartel, né? Foi cadeia pública, foi quartel. Ele foi Câmara de Vereadores durante algum tempo, né? Uhum. E ele é um prédio que está ligado, inclusive, com o nome, a origem do nome Xandabala, né? Se eu não me engano, aquela rua é Manuel de Farias Castro, né? Se eu não me Eu acho que engano, eu sim, acho que se não me engano. o nome atual dela é esse nome. Aqui para você ver como aquela rua é tão importante em Itaperuá que todo mundo queria fazer uma homenagem a alguém utilizando aquela rua. Então pegaram um pedaço dela e deram Manuel de Farias Castro, que inclusive é o fundador de Itaperuá, né? Manuel de Farias Castro. O Manuel de Farias Castro teve dois Manuel de Farias Castro. Dois. O primeiro Manuel de Farias Castro era um alferes. Ele morreu lá atrás. Quem vai ser de fato o fundador de Taperoá é o Manuel de Farias Castro, que é neto do Manuel de Farias Castro Alferes. Aham. Então tem dois Manuel de Farias Castro, né? O Alferes, que é avô do fundador de Taperoá, né? O Manuel de Farias Castro, cujo nome naquele trecho que vai da igreja até a cadeia pública, naquele trecho Uhum. ali. E o trecho que vai da igreja, do outro pedaço, até ali Efigênia, até Renata Pimenta, aquele trecho ali, ele hoje acho que chama-se Joca Mota. Exato. Foi um projeto, não me lembro quem foi o vereador, até Eu acho que foi conversando. inclusive de Áurea Mota, de Dona Pode Aurinha. ter sido, pode ter Que sido. antes, que E antes era Joca 15 de Mota é o novembro. pai de Motinho, né? É. Joca Mota é o pai de Motinha. Em conversa com Motinha, na última vez que eu tive com ele me disse que grande parte daquelas casas que fica ali ao lado da casa de Motinha, grande parte daquelas casas foi construída pelo pai dele, né? Sim, sim, sim. Então, mais à frente, indo em direção ao prédio da Câmara de Vereadores, tem um sobrado. Esse sobrado foi construído por aquele sujeito que está enterrado do lado da igreja de São Sebastião, né? Que é Laurênio Bezerra de Albuquerque. Hum. Laurênio Bezerra de Albuquerque, que é o que está enterrado lá, que é o que morreu de bexiga, né? Ele morreu de bexiga. E está no livro de Dosval. Dosval conta que um dos filhos de Laurênio estava fora quando Laurênio morreu. E aí era comum naquele tempo, toda pessoa que morria de bexiga, eles enterravam fora da cidade para que não se propagasse a doença, né? Para que não houvesse mais contágio. E quando o filho de Laurênio chegou, o pai, como era uma pessoa importante, era um comerciante importante, o filho achou por bem de trazer o pai para ser enterrado do lado da igreja. Ele mandou construir aquele mausoléu. Segundo a história que conta o livro de Dosval, isso está no documento dele,
Disse que ele pegou ali meia dúzia de negros, aí deu umas cachaças para os cabos, aí foram lá dentro do mato, cavaram, pegaram os restos do Laurênio, botaram numa gamela e tocaram lá em direção à igreja de São Sebastião. E lá enterraram. E na frente ia o filho de Laurênio um rifle na mão, né? E desafiando quem fosse parar ele, né? E esse relato está lá no livro de Dorival, e teria sido dessa maneira que Laurênio Bezerra de Albuquerque teria sido enterrado e está lá até hoje, né? Então, Laurênio foi Laurênio que construiu, inclusive, o prédio da Câmara de Vereadores, aquele prédio que está lá. Laurênio, Mas Manuel Taju. O prédio antigo, no caso, né? Não é o novo agora. O prédio da Câmara, o prédio, não o primeiro que foi a Câmara de Vereadores, mas o atual. Ah, o sim. atual, o da Praça João Suassuna, né? Esse prédio teria sido construído, foi construído por Laurênio Bezerra Laurênio. Laurênio teve uma filha que casou com Manel Tagi. Manel Tagi, que era o pai de Antônio Queiroz. Ele casou, uma das filhas casou com Manel Tagi. Quando Laurênio morreu, a filha ficou morando no prédio com o marido, né? Com Manel Tagi. E aí a esposa, a primeira esposa do Manel Tagi, morreu, faleceu. E aí eu não sabia desse detalhe, a Damastor que me disse, que ele é avô de Damastor, né? O Manel Tagi. Então, ele em respeito ao primeiro, a esposa, né? Ele não queria morar com a segunda esposa no prédio, então ele foi morar naquele o casarão que é de Mazé, o Hotel de Mazé. Não tem o Hotel de Mazé? Na rua Manuel Dantas de lá, pronto. Então ele vai morar lá. Então, no segundo casamento, Manuel Tagi vai morar lá. Então, ele teve 5 filhos do primeiro casamento e teve 15 do segundo. Parece que 15 do segundo. Ele teve, na realidade, ele teve 3 casamentos. Eu não vou aqui citar números, mas eu sei que do primeiro ele teve 5 filhos, certo? Então, ele teve 3 casamentos. Dos 3 casamentos, ele teve 33 filhos. Desses 33 filhos, 25 ficaram vivos. E seu Antônio Queiroz, que é o pai de Adamastor, é do segundo casamento de Manel Tagi. E tem Manel Tagi Filho, né, que é aquele homenageado no fórum, que dá o nome ao Fórum de Itaperuá. Então, era um dos filhos de Manel Tagi. Aí a gente vai voltando lá para o prédio lá da Xandabala, né, em frente à igreja, né? A Xandabala tem esse nome, quase pouca gente sabe disso, que foi em razão de um conflito. E tem uma coisa curiosa, Alexandre, que a história, acho que nem todo mundo que faz história, que milita nesse campo, a gente tem a obrigação, às vezes, de se manifestar contra uma injustiça histórica. Quando você vê um historiador ver uma injustiça histórica, ele fica ansioso para poder se pronunciar sobre aquilo. Sim. E qual é a injustiça histórica que eu trago aqui? É que na porta daquele sobrado que fica na Xandabala, onde hoje é a Biblioteca Pública, está retratado ali os cangaceiros. E os cangaceiros foram os invasores, né? Foram os invasores. Quem defendeu Itaperuá naquela ocasião foram os policiais, 7 policiais, que estavam confinados naquele sobrado e quase morrem. Inclusive, 2 saíram baleados. Né? 2 saíram baleados. Trocaram o tiro das 4 da manhã até... com relação ao fim do conflito, a divergência de informação. Né? Tem informação que foi 11 horas da manhã, tem informação que foi 2 horas da tarde. Dorival cita no livro dele, que eu acho um exagero, 4 horas da tarde. Eu acho tem que ter muita bala para pegar de 4 da manhã a 4 da tarde. E né? naquela época era um pouco escasso, né? Era. Tem que ser muita bala. Então há um certo exagero, eu acredito que na parte do Dorival, mas
No relato, por exemplo, de Félix Daltro, que era o prefeito naquela ocasião, no relato de Félix Daltro, ele vai dizer que foi 11 horas da manhã, Félix Daltro. Félix Daltro, ele ficou sabendo dessa invasão e ele se mandou. Foi-se embora para a capital, a Paraíba, a capital, a capital do estado. Nesse tempo não se chamava João Pessoa ainda, né? A Ainda capital não. era Paraíba. Só vai passar a se chamar João Pessoa da Revolução de 30. Né? Agora, esses cangaceiros faziam parte de que bando, Walter? Você sabe dizer? Como é? Esses cangaceiros faziam parte de que bando? Era do bando Lampião, tinha Antônio Silvino também, né? Nesse tempo, não era o tempo de Lampião ainda, certo? O cangaceiro da moda era Antônio Silvino. Esses cangaceiros da invasão a Taperoá não estavam ligados a Antônio Silvino. Esses cangaceiros estavam ligados a um sujeito chamado Augusto Santa Cruz, que era de Monteiro. E um outro sujeito chamado Franklin Dantas, que era dos Dantas ali do Teixeira. Teixeira, daquela região de Maturé, daquela região ali, né? Essa invasão, ela tem um caráter político, né? Ela tem um caráter político. Houve atos de perversidade, não resta dúvida. Isso está tudo documentado. A gente não está aqui exagerando absolutamente nada, né? Está tudo documentado. A imprensa da época, jornal, por exemplo, o Norte, tem diversas reportagens, depoimentos e tudo mais, onde está relatado o que foi feito aqui. Esses cangaceiros, eles foram liderados por um sujeito chamado Nego Vicente, era o apelido dele, e um outro criminoso chamado Mãezinha. O Mãezinha tinha tantos crimes nas costas que eu acho que ele andava meio assim, meio agachado, né? Era. E para você ter uma ideia, Alexandre, eles traziam uma lista dos nomes que deveriam ser mortos. Inclusive o nome de Félix Daltro estava no meio. Estava no meio. O juiz Abdon Dantas de Assis, que era o juiz da época, também estava marcado para morrer. Félix Daltro estava marcado para morrer. O próprio avô pai de Antônio Queiroz também estava marcado para morrer, né? Por quê? Essa turma era do governo, era aliada do governo estadual. Sim. Então, e a turma invasora era a turma de oposição, né? Então, a ideia deles era tomar as cidades e, de alguma forma, modificar a eleição que iria acontecer naquele ano de 12. Era fazer com que a população de Taperoá votasse no candidato de oposição, que era um militar. Né? Então, a ideia de Augusto Santa Cruz, porque, né, na realidade, essa situação toda começa um pouco antes. Né? Começa um pouco antes. Lá em Monteiro, que era a Lagoa do Monteiro, sim. Augusto Santa Cruz foi promotor público lá. Né? E ele começou com divergências com o governo, e ele acabou exonerado. Ele saiu, deixou de ser promotor público, e começou uma série de perseguições a ele. Começou uma série de conflitos lá em Monteiro. E a partir desses conflitos, a partir dessas perseguições, ele resolve reagir. Ele vai reagir dessa maneira. Ele reúne um bando de indivíduos que trabalhavam de forma paga, né, que eles vão chamar, a imprensa chama de cangaceiro. Inclusive, ele vai ser taxado como cangaceiro. Há depoimentos, inclusive, de parentes de Augusto Santa Cruz e do próprio Franco Dantas, contestando essa versão de que o pai, de que os seus familiares eram cangaceiros. Ele vai dizer, não, meu pai não era cangaceiro, meu pai era um homem de bem, não sei o quê, parará, né? Inclusive, Walter, eu acho que tem um marco ali na BR-412 que liga, né, Monteiro até a BR-230, tem um marco ali, acho que em São João do Cariri, próximo ali de São João do Cariri, que faz menção, eu acho que ao Santa Cruz, e parece que ele queria fazer uma revolução, inclusive até fazer com que fosse feita uma separação, né, acho que é uma história dessa, eu não me lembro bem com relação a isso.
Mas, voltando para cá, né, então os filhos contestam essa versão, né, de que ele seria cangaceiro. Tem depoimentos, né? Depoimentos em livro, eu já vi depoimento em livro, onde os filhos contestam, né, essa versão. Em algum momento eles foram chamados de cangaceiro. Agora, os indivíduos que trabalharam, os indivíduos que ficaram a serviço de Augusto Santa Cruz, eram indivíduos cujo perfil poderia ser caracterizado como cangaceiro, né? A rigor, eles eram tidos como cangaceiros. Bem Eram perto. indivíduos que estavam ali que atuavam de forma paga, né? Atuavam de forma paga. Então, esses indivíduos chegaram em Itaperuá no dia 24 de março, no ano de 1912. No dia 24 de março. Eles chegaram do final da tarde para Noitinho e ficaram na casa de um sujeito chamado Horácio, que era um barbeiro. Horácio abrigou os cangaceiros pernoitaram, e 4 horas da manhã, quando o galo estava cantando e os taperoaenses levantando, né, o dia 24 era num domingo. Era num domingo. O dia 25, que é o dia da invasão, era uma segunda-feira. Então, na segunda-feira, quando o Taperoá estava acordando, começou os tiros, começaram os saques, começaram as agressões. E esses cangaceiros, a igreja nesse tempo, Alexandre, a igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, não estava concluída. Inclusive, aquela parte da frente da torre, né, aquela do sino, aquilo não existia ainda. Aquilo Eu só já vi, vai existir acho que em já vi 39, né? Se eu não me engano, né? Acho que 39. 39. Se eu não me engano, é 39. E aí os cangaceiros vão ficar na porta, usar a construção da igreja para se abrigar. Porque em frente ficava o quê? O sobrado, que era o quartel, onde Sim. estavam os policiais. Os 7 policiais, que era liderado por um sujeito chamado Luiz Riscão. Aí a justiça, que eu falei, a injustiça e a justiça, porque quem deveria estar retratado naquelas homenagens na porta do sobrado não eram os cangaceiros, eram os policiais que defenderam de forma brava e heróica A contra a cidade. agressão, né? Exato. Então, como as pessoas, quando não conhecem a história, o que elas fazem? Às vezes cometem essas gafes, né? Essas gafes históricas. Então, Inclusive, ali, Roberto, agora, em 2012, poderia ter sido feita aí uma homenagem, né, dos 100 anos dessa, desse ato de bravura, né? E, infelizmente passou aí. poderia. Poderia. Como eu já disse anteriormente, é um episódio pouco conhecido. As pessoas não se aventuram em dizer muita coisa. Eu estou correndo, inclusive, o risco de, depois de ter o pescoço degolado, né? Porque eu resolvi botar a minha cara e falar sobre esse episódio, ainda que com pouca informação que a gente tem, né? Eu estou pesquisando sobre esse episódio, eu consegui muita informação, tenho Uhum. conseguido muita informação, mas há muito buraco ainda, há muita lacuna. Inclusive, Dorival, no livro dele, quando ele faz a relação dos prefeitos, se você pegar lá no livro de Dorival, quando ele chega nesse período, ele vai dizer que o primeiro prefeito foi José Genuíno, né? Aí José Genuíno vai tirar um certo período, que ele foi nomeado, né? José Genuíno de Queiroz, e aí ele diz que depois de José Genuíno, ele não sabe precisar qual foi. Tem um período de tempo que ele não se arrisca a dizer quem era o prefeito. Inclusive, Sim. passa nessa faixa de 12. Passa pelo ano de 12. Ele não diz quem foi o prefeito, mas nos relatos que eu encontrei, diz o seguinte: eu encontrei lá o relato dizendo que Félix Daltro era deputado e prefeito. É uma informação que a gente precisa averiguar se essa possibilidade existia, do cara ser deputado e prefeito. Né? Me Mas parece, a me relação parece que do jornal. no início do século passado existia essa possibilidade, né, Eu também acho, o jornal é muito claro, é onde diz que Félix Daltro era deputado e era prefeito, né? E tanto que
Tanto ele era o chefe político naquela ocasião. Uhum. Aí ele vai embora, ele vai para a capital, por quê? Porque ele teve informação prévia que os cabos iam pegar ele. Então ele disse o quê? Vou embora. Aí quem ficou na casa foi Dona Domitila, que era a esposa dele, né? Uhum. E nessa confusão, a pobre Dona Domitila tomou uma saraivada de bala dos cangaceiros e ela enveredou no caminho da rua e se mandou, né? Foi embora para não morrer. E os cangaceiros ficaram. Foi a primeira casa que foi invadida, foi a casa de Félix Daltro. A primeira casa que eles invadiram. Qual era a casa de Félix Daltro? Até agora eu não sei, não consegui ainda identificar qual era a casa de Félix Daltro. Mas pelas narrativas que eu encontrei em matérias de jornal, essa casa possivelmente fica, ela fica nas proximidades da igreja. Por quê? Por que eu acho isso? Porque, como os cangaceiros estavam na igreja, né? Então, os cangaceiros, quando terminou o confronto, essas invasões nas residências, nos comércios, essas invasões vão se dar depois do confronto. Não foi no início do confronto, lá atrás, pela manhã. É depois do confronto. Quando termina o confronto, que a cidade está dominada, há uma certa lógica nesse confronto. Sim. Por que é uma certa lógica? Porque a primeira coisa que eles tinham que fazer era dominar a força policial. Não é assim que... Exato. Já viu os assaltos que houve aqui no Banco do Brasil, né? A primeira coisa que eles vão fazer é dominar a força policial. Eles vão para lá, bota 2 ou 3 assaltantes na porta do quartel dando tiro, o policial não pode sair, pronto, ele está dominado e aí eles vão para o banco. Não é assim que os caras agem? Da mesma forma, há uma lógica nesse modo operandi, né? Eles vão para frente da igreja, começam a atirar nos policiais. Os policiais encurralados ali, né, ficam ali e vão se defender atirando. Então há um intenso tiroteio ali, igreja sobrado, até que quando termina o tiroteio, pronto, os policiais negociam, inclusive o juiz Abdon Dantas, é um personagem importante nessa negociação. O juiz vai ser um importante negociador, conversar com os cangaceiros, conversar com o Negro Vicente. E há uma passagem interessante, depois que termina o conflito, diz o seguinte, que quando terminou o conflito, o Negro Vicente inicia a cobrança de um pedágio semelhante àquela exercida por Antônio Silvino. Sim. Então, ó, eles têm um certo fascínio pelo Antônio Silvino cangaceiro. Né? Então, eles vão executar da mesma forma que Antônio Silvino fazia, cobrando. Então, nessa cobrança, o indivíduo que fosse da oposição, pagava menos. Quem fosse do governo estava lascado, tinha que pagar em dobro. No caso, seria a situação deles, oposição, né? Era isso, do lado dos cangaceiros, oposição ao governo, né? Se você fosse oposição ao governo, você pagava menos, né? Aí, só voltando um pouquinho, até para a gente... Agora, será que você falou com relação à questão da casa do prefeito? Será... Não seria uma daquelas casas ali por trás da casa onde tinha a casa de Aldo Vilar, por ali? Olha, é difícil a gente levantar qualquer hipótese nessa altura do campeonato. É difícil. Eu estou pesquisando, eu estou procurando informação. O problema é que a gente não tem nenhum descendente. Né? O que a gente tem que fazer é procurar os cartórios. E a gente tem dificuldade em ter acesso aos dados dos cartórios. Não é uma coisa tão simples. Né? O cartório não vai você chegar lá e estou fazendo uma pesquisa, quero pesquisar nos livros aí de registro, isso aqui. Não é assim que funciona. Né? Mas no tempo certo, eu vou procurar o cartório e tentar conversar, para abrir uma porta, né, para que a gente possa ter acesso a esses dados. Né? Só voltando lá atrás, que a gente acabou falando mais desse episódio da Xandabala, que é o que vai dar nome à rua, Xandabala, né? Sim. O nome Xandabala porque é um baixinho, né? Xan
e bala porque houve um intenso tiroteio. Então vai dar o nome ali de chão da bala, né? Para que Exato. os ouvintes aí, para que os internautas possam aí se situar, já respondendo a primeira pergunta, por que a rua se chama Chão da Bala? Já estou explicando aí, que foi em Ok. razão desse conflito. Mas Taperoá tem uns nomes que vão surgir a partir do conflito, como a questão do nome da rua do Chão da Bala. Mas Sim. há também um nome, por exemplo, Batalhão, né? Batalhão. Batalhão lembra o quê? Um conflito, uma batalha, né? A explicação para esse nome, há uma série de controvérsia em relação à explicação dessa batalha. Se houve ou não houve a batalha, não sei o quê, né? Inclusive, agora, o que eu sabia é que batalhão seria por conta do quartel do Exército que tinha lá, né? Que tinha aí em Itaperuá. Não, não porque, Alexandre, eu vou te explicar por quê. Essa hipótese, ela tá, a gente já elimina de cara. Porque no século XVIII já havia um sítio com o nome Batalhãozinho, Hum, né? E lá na frente é que a gente tem essa questão do quartel do Exército. Lá na frente, inclusive foi onde hoje é o Colégio das o Colégio Freiras, da né? Feira. Eles ficaram ali, onde hoje é o Colégio das Freiras. Isso é um episódio muito posterior. Então, essa hipótese de existir um sítio com o nome Batalhãozinho lá atrás, inclusive, desfaz uma outra hipótese que foi, inclusive, aventada em outros livros. Se eu não me engano, eu acho que José Leal, se não me falha a memória, acho que ele menciona isso. Essa hipótese de ter sido, por exemplo, relacionada a um conflito com os confederados do Equador, lá em 1824, essa hipótese também está descartada. Por que essa hipótese está descartada? Porque antes já existia um sítio com o nome Batalhãozinho, né? Então, todas essas hipóteses vão ser, nos estudos Vão, mais vão sendo modernos, eliminados. o próprio Dorival faz um esclarecimento sobre isso e a narrativa dele é muito boa nesse campo, né? Então ele vai mostrando que em relação a Frei Caneca, aos confederados do Equador, que esses confederados eles não passaram em Itaperuá, porque a história é que os confederados do Equador teriam passado em Itaperuá e o padre Galdino teria juntado um grupo de itaperuaenses para fazer frente a esses confederados. Seria a ideia, né? Mas esses confederados não passaram em Itaperuá. Esses confederados, eles desviaram em São João do Cariri. Eles iam para o Ceará, em direção ao Ceará, né? E sabe quando é que eles passam aqui? Eles passam na volta, já presos. Frei Caneca estava preso. Aí aquela fazenda que foi de seu Anésio, né? Do avô de Anésio, era seu Anésio, Sim, sim. era... Pronto. Aquela fazenda, que hoje é de Marco Vicente, foi lá que Frei Caneca jantou. Ele jantou, inclusive ele nem dormiu lá, eles nem pernoitaram lá. Ele vai jantar na fazenda do Caraçá e ele vai para o Badalo, eles vão dormir no Badalo, né? Então não houve conflito algum. Inclusive, o Diário de Frei Caneca está relatado no trabalho de Dorival, o Diário de Frei Caneca, não há nenhum relato de conflito aqui em Itaperuá, nenhum relato, né? Qual é a outra hipótese para explicar o nome do batalhão? Eles vão falar que talvez pode ter sido um conflito entre índios e os primeiros desbravadores dessa região, os Oliveira Ledo. Sim. Seria outra hipótese, né? Seria outra hipótese. Essa hipótese. Aí eles vão dizer, não, porque tem umas referências mais antigas, que vai falar em um conflito em uma lagoa. Aí eles vão aventar a possibilidade de ter. Aí são 3 lagoas, né? A Lagoa Queimada, onde hoje está o açude, né? Lagoa Sim. Queimada. Lagoa do Meio, onde também tem um açude hoje, e a Lagoa do Escuro. Então, seriam essas 3 hipóteses de ter havido esse conflito. A tropa do governo, na época, poderia ter vindo para cá, para
Porque quando os Oliveira Ledo, eles começaram a entrar pelo sertão, né? Eles vão encontrar aqui índios e não eram índios muito amistosos, não. Era não. E os Oliveira Ledos foram verdadeiros matadores de índios. Mataram índios à vontade, né? Mataram índios demais. E muitos índios que habitavam essa região aqui, eles vão fugir, né? Vão para regiões de serra, vão para regiões mais distantes, para não entrar em conflito e não morrer, né? Então, essa seria outra hipótese para justificar o nome batalhão, né? E do nome batalhão, depois a gente vai para o nome Taperoá. Eu andei lendo algumas coisas interessantes sobre todo mundo sabe que quem dá nome de Taperoá é o rio Taperoá, né? Isso é pacífico. E todo mundo consegue explicar a origem do nome Taperoá. Né? Vai dizer que é de origem indígena, vem de tapera, ou indígena de andorinha, né? Há toda essa explicação para o nome Taperoá. Se é Itaperuá, seria Pedra da Andorinha, alguma coisa assim, né? Tem uma série de explicações para isso. Mas ninguém explica, ninguém consegue explicar quando foi que o rio Taperoá foi batizado e por quem foi batizado. Você já fez essa pergunta? Quem foi que batizou o rio Taperoá? E quando foi batizado o rio Taperoá? Porque o rio Taperoá não se chamava rio Taperoá, você sabe disso, né? Chamava-se Rio Travessia. Chamava-se Rio Travessia. Rio São João do Cariri, um tempo se chamou Travessia. Né? Vale da Travessia. Né? O nome Travessia surge lá em São João do Cariri, que vai dar nome ao rio. E depois, Taperoá. Aí a pergunta que eu deixo aqui, que eu também não tenho a resposta. Quem foi que batizou o rio de Taperoá e quando foi que batizaram o rio de Taperoá? É uma questão importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, a título de curiosidade, o nosso Taperoá é mais novo do que o Taperoá da Bahia. E o Taperoá da Bahia nasceu numa aldeia indígena, lá que foi fundada por jesuítas. E aí? O Taperoá nosso, será que não veio de lá, não? Será que talvez tenha sido trazido para cá, por exemplo, por uma Oliveira Ledo, que era de lá, naquela região, né? Quem sabe? Eu não vi isso mencionado em trabalho nenhum. Ninguém não viu isso mencionado em trabalho nenhum. É uma hipótese nova que eu estou fazendo. Exato. Até se chegar de fato, no fato histórico que gerou o nome da cidade, então tudo é possível, né? Aí você veja, a título de curiosidade, existe no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, uma rua com o nome de Taperoá. Na Vila da Penha. Existe um hotel em Laguna, lá no Rio Grande do Sul, com o nome de Taperoá. Existe uma rua, se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul, com o nome de Taperoá. São Paulo também tem o nome da... São Paulo tem uma rua com o nome de Taperoá. Aí eu pergunto, essas ruas, essas homenagens, foram em razão do nosso ou do Taperoá da Bahia? Essa é uma resposta que ninguém tem também. Ou se o nome Taperoá é originado de quê, né? Para se chegar a ter esse nome. Né? Lá na origem do Taperoá da Bahia, tem a origem do nome Taperoá, tá lá. É de origem indígena, tá lá. É muito semelhante o som da pronúncia, muito semelhante, não me lembro aqui, não vou arriscar, mas tá lá, do indígena que vai se transformar em Taperoá. Eu acho que Taperroá, uma coisa assim, não me lembro assim com exatidão, mas é mais ou menos isso. E será que aí não chegou até nós, não nasceu lá e chegou até nós o nome Taperoá? É possível, né? Pode ser, pode não ser, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, assim, são muitas interrogações que tem em relação a isso, né? O fato é que na nossa vila surgiu como batalhão, né? Surgiu como batalhão lá em 1886, né? Vamos para os marcos históricos, né? A fundação da vila, 1886. Taperoá, antes de 1886, pouco tempo depois, Taperoá não tinha nada, era só uma fazenda.
né? Uma fazenda chamado Batalhão, né? E depois vai se tornando o povoado, né? E Itaperuá vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Vai e por aí vai, né? Então, com relação a isso com relação a essa explicação inicial desses nomes, né? Que há muita dúvida em relação a isso e cabe muitas pesquisas, cabe muito estudo, né? Sim, Cabe sim. muita coisa ainda. Tem um material vasto aí para ser pesquisado e publicado ainda sobre a cidade. Isso vai render muita coisa. E espero que você seja, né, ou outra pessoa junto com você, eu não sei, mas que seja você, né, a pessoa que venha a trazer a tirar essas interrogações, né, com relação a nome Taperoá, de onde veio, como foi, a questão do batismo do rio, né, enfim, Uhum. é, e tantas outras coisas, a casa do prefeito, né, o porquê, e tantos registros históricos que tem em Itaperuá e que está esquecido, está adormecido e que precisa vir à tona para, às vezes, até o povo da cidade, né, não conhece a origem de Itaperuá, não conhece tantos fatos históricos como esse né, da Rua Xandabala, do porquê de essa questão dessa homenagem aos cangaceiros, eu acho que deve ser revista, porque quem de fato, né, promoveu a segurança e fez com que a cidade não fosse, né, mais saqueada do que estava previsto, ou até muito mais, até evitou até outras mortes, né? E com certeza eu acho que os soldados aí, os policiais que lutaram bravamente aí, deveriam ter esse registro aí resgatado para, inclusive o nome de todos, né? Para que nós saibamos. O apelido do policial é Luiz Riscão. Luiz Iscão. Luiz Riscão. Infelizmente, eu não estou lembrando aqui o nome dele todo. Mas está na minha última palestra, que está publicada no meu canal, no YouTube. Sertão Tem Profundo. lá e ela está no PowerPoint que eu disponibilizei lá. Né? Então é Certo. importante marcar esse nome. Marca esse nome, Luiz Riscão, Luiz que é o Iscão. herói de 12. É o nosso herói de 12. Sem Não dúvida. foi o Nego Vicente, nem Severino Mãezinha que defendeu o Taperoá. Severino Mãezinha veio para cá com todas as mortes nas costas e veio fazer mais. Né? Nego Vicente veio para cá e veio cumprindo ordens. Né? E as ordens de quem? De Augusto Santa Cruz. A ordem era para descer o cacete aqui, e se tivesse que matar, era para matar mesmo. Né? Então, é esse povo que a gente está homenageando na porta do sobrado, lá onde hoje é a biblioteca. Está lá a cara dos cangaceiros. Né? Então, e foi inclusive feito em outra gestão, no outro pessoal da Secretaria de Cultura, né? E eu não sei se eles leram alguma coisa, se consultaram algum historiador, mas é importante a gente consultar um historiador. Quando a gente tem uma dúvida de português, a gente consulta quem? Um professor de Professor de português. português. Né? Quando eu quero saber alguma coisa de biologia, eu vou procurar o quê? Professor de biologia. Quando eu Exato. quero saber o nome de alguma doença, eu procuro um médico. Se você quer saber alguma coisa de história, procura um historiador. Não é verdade? Nada mais louvável, né? Porque ele é que vai saber, se não souber, mas provavelmente ele vai lhe passar, né, os fatos históricos reais da coisa, né? Se ele souber também, obviamente. Porque nem todos sabem de tudo, mas pelo menos, né, eu acho que procurar a pessoa certa para saber, para tirar as suas dúvidas, eu acho que a certeza de sair com a sua dúvida tirada é bem maior, né? Mas, Altécio, eu fico feliz mais uma vez de estar com você. E esses registros que você traz são coisas fantásticas. E hoje, inclusive ontem, eu estava conversando até com, deixa eu lembrar o nome dele aqui, acho que é Lauriston, lá da TV Cabo Branco, e ele falando, viu lá, né,
alguns sabem que eu sou motorista de aplicativo e lá quando você faz o pedido, né, da viagem, aparece lá todo o seu perfil. E tem lá, o meu perfil é Sou de Taperoá, terra de João Grilo e Chicó. E aí ele achou interessante, né, isso. E aí perguntou se eu conhecia Maria Helena. Eu digo, quem não conhece, né, Maria Helena Rangel. E aí a gente conversou. Eu nunca tive pessoalmente com Maria Helena Rangel, mas eu sou fã dela. Ela é uma pessoa de uma alegria admirável, né, É rapaz? verdade, é verdade. Uma pessoa fantástica. E aí, Fantástico. a gente conversando sobre Taperoá, ele falava, e eu falando exatamente sobre essa questão turística, ele disse que ele deu graças e rendeu, né, aleluias, porque já de muitos anos, né, e bote não sei quantos anos aí atrás, Itaperuá já era para ter esse movimento turístico, porque esse é uma terra que tem toda a mística de Ariano Suassuna, né, de Vital Farias, Canhotinho e tantos outros é, vultos históricos da cidade, né? Mas que precisa de fato agora, né, ter trazer, mostrar Taperoá de fato de direito e sair agora do imaginário do povo, porque Taperoá de fato existe, não é nenhuma passárgada. Ela de fato existe de fato de direito, mas que aí ele falando que inclusive o Willis Leal, que foi que é um dos que é um escritor, um historiador, né, falava muito de Itaperuá também e falava que não entendia o porquê de Itaperuá não ser, inclusive, a Hollywood nordestina. Né? Uhum, uhum. É, a gente, eu acho que nós, né, quando eu digo nós, todo mundo, né, a gente negligenciou um pouco com isso. É, a gente tem uma dificuldade, Alexandre, a gente tem uma dificuldade de aproveitar determinadas janelas, determinadas oportunidades, e essa questão dos filmes foi uma oportunidade que a gente deixou passar. A Exato. gente a gente deixou passar essa deixa de ter sido a Hollywood nordestina e deu cabimento para que Cabaceira pegasse, né? Se a gente tivesse Sabidamente, a Arnaldo Júnior foi lá e fez com que né, fez todo, por onde passou, inclusive foi entrevistado pelo próprio Jô Soares, né, fez lá o seu merchan lá, muito bem feito, diga-se por sinal, né, e fez com que Cabaceiras fosse hoje, que é palco hoje, não só do filme O Alto da Compadecida, mas de produções, né, nacionais, de grandes produções nacionais. Né? uhum. A gente pega, vamos lá para a parte da geografia. A gente tem uma pedra muito semelhante à pedra lá como é o nome daquela cidade que tem a pedra furada? Pedra furada. Araruna. Araruna. É? Araruna. 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 A nossa pedra, ela é tão bonita quanto. E a gente, durante muito Acho que é a tempo, a pedra, gente não deu pedra da muita boca que importância. chama. Pedra da boca, que a gente bateu de pedra da boca. Aí a gente tem, por exemplo, a Serra do Pico. A Serra do Pico tem uns paredões enormes ali, que daria muito bem para você fazer rapel, daria para você fazer um bocado de coisa ali, né? E a gente não dá muita importância. Você vai, por exemplo, na subida lá em Maturé, no Pico do Jabre, cá para nós, eu não tô desmerecendo Maturé, não. Mas eu acho a nossa geografia da Serra do Pico muito mais bonita. Cá para nós. Tem muito mais aventura. Você chegar ali no terreno de Mirabrô, como você conhece bem, subir aqueles paredões, atravessar e parar lá no Picoito, como diz a história, é uma aventura que não tem preço, meu patrão. Demais, Né? demais. Aí você sobe lá lá em Maturé, lá em cima só tem antena, né? Só tem antena lá, você não consegue ver muita coisa. Na Serra do Pico ali, é extraordinário. O clima, inclusive, é bem melhor. E a gente não aproveita. Eu acho que
a gente está vivendo um momento ímpar, né? Todos nós, né? Eu vou passar e você também, todos nós vamos passar, mas a gente está tendo a oportunidade de viver um momento ímpar com essas ferramentas da internet, o Sim, Instagram, com né, o certeza. Facebook. Imagina quantas pessoas, imagina a quantas pessoas a informação sobre o turismo de Itaperuá, sobre a Rua Xandabala, sobre os casaris aqui de Itaperuá. Essas informações elas vão chegando e vão chegar. A quantas pessoas essas informações vão chegar? Né? É E verdade. isso de forma gratuita, sem que a gente tenha que pagar, como a gente pagava, por exemplo, que tinha que pagar um canal de TV para veicular um vídeo, não sei o quê. Hoje a gente bota no YouTube, todo mundo vê. Né? Então, é um momento ímpar, é um momento ímpar. E eu acho que a gente está conseguindo aproveitar, né, assim, com uma certa, com uma certa vantagem, está conseguindo aproveitar, e a gente vai aproveitar mais ainda. E essas iniciativas, como da sua página, né, e outras páginas, inclusive como a minha, essas Sim, iniciativas gratuitas, né, gratuitas de pessoas que gratuito. simplesmente fazem porque gostam da sua cidade. Você faz porque gosta. Exato. Se eu Ah, tivesse um amigo, que eu não vou citar nome, de Itaperuá, eu só quero tomar cana. Aí eu fiquei até chateado com ele, mas é um bom rapaz, é um bom menino. Mas a gente não, a gente quer tomar cana também, né? também, Comer uma galinha com de certeza. capoeira também, mas a gente quer também fazer com que a imagem de Itaperuá cresça lá fora, né? Sem dúvida. E aí agora, né, temos essa oportunidade ímpar, que é, como você muito bem falou, inclusive dia 26 agora, né, de novembro, eu estava até procurando aqui, eu acho, não sei se é uma sexta-feira, mas eu acho que seja, teremos aí a visita técnica, né, do pessoal do Sebrae, aí que está Uhum. tá fazendo essa questão da rota cultural do Cariri, e para inserir Itaperuá dentro dessa rota e fazer com que, né, a cidade comece a render, né, dividendos. O turismo não será em um ano, 2 anos que vai ter um retorno, né, disso, mas será uma coisa agora, a curto prazo, eu digo até, quem sabe até a curtíssimo prazo, porque turismo tem, né, dependendo de como ele vai ser apresentado, ele pode ter um retorno assim instantâneo, desculpa, pode ter um retorno instantâneo, como pode demorar um pouco, mas sendo feita a coisa certinha, pelo menos do jeito que eu estou vendo que está sendo feita aí pelo prefeito, pelo secretário George e toda a equipe, não é? A coisa vai caminhar para ter um desfecho, né, bem antes daquilo que nós imaginamos. E George, eu estava conversando com ele até relatava, ele disse, Alexandre, a pessoa começar a montar pacote de turismo para Taperoá, né, pacote turístico, vai sair na frente e vai ter e ter uma perspectiva aí, né, dos anos vindouros muito boa, porque no momento em que pegar, de fato, Taperoá no turismo, aí o céu é o limite. Uhum. Só para a gente fixar a história dos marcos, eu falei que Itaperuá foi transformado em vila, né, em 1886. Quando foi em 1905, Itaperuá passou a se chamar Taperuá, né? Em 1905. Em 1943, Taperuá voltou a se chamar Batalhão. E em 1945, Taperoá voltou a se chamar Taperoá de Taperoá. novo. Então, só para ficar bem claro para o nosso público, os ouvintes aí da página, então, em 1886, Batalhão. Em 1900, 1905, Taperoá. Taperoá. Né? 1905, Taperoá. Em 1943, Batalhão de novo. E em 1945 voltou a Taperoá e é Taperoá até hoje. Então, só para a questão dos marcos, né? O fundador foi Manuel de Farias Castro, o segundo, né, que é o neto do Alferes. O primeiro prefeito foi José Genuíno de Queiroz, né? José Genuíno de Queiroz.
José Genuíno de Queiroz veio de fora para cá, né? Ele foi nomeado, ele veio de fora. José Genuíno de Queiroz, ele era o pai de Oriol. Oriol, já ouviu falar de Oriol? Sim, sim, sim. Oriol. Tem Wagner de Oriol, né, que mora em Parari, né? Tem... Oriol foi um grande fazendeiro naquela região ali, né? Sim, foi. Era filho do fundador, né? Então, só para ficar mais clara aí essa questão dos marcos, né? Ok. Aí tem a questão, por exemplo, das igrejas, né? As duas igrejas, que eu não falei nesse sentido. A primeira igreja de Taperoá, a primeira igrejinha foi uma igrejinha de taipa, né? Uma capelinha de taipa, no lugar onde é a igreja de São Sebastião. Sim. Ela foi construída em homenagem à Nossa Senhora, uma capelinha, e depois veio a ideia de construir a igreja de São Sebastião, né? A igreja maior, né? A igreja. E lá para... Quando é que surge a ideia de construir a de Nossa Senhora da Conceição? Lá em 1890, mais ou menos. 1890, se eu não me engano. Mais ou menos por aí. Mais ou menos nesse período aí. Né? Século XIX. Essa igreja levou muito tempo para ser construída. Né? Ela foi construída em várias etapas. Como a gente falou ainda há pouco, a torre da igreja. Isso em 1939, mais ou menos, a torre foi concluída, né? Aí teve, por exemplo, a questão do forro, também foi feito em outra etapa. Então, teve os pioneiros que começaram a obra, mas ao longo dos anos, outros padres vão ter um papel importante na construção dessa igreja, né? A Taperoá passou a paróquia, isso em 1904. Até então, Taperoá não era paróquia. Os padres vinham aqui celebrar, né? Vinha de São João do Cariri, pertencia a São João do Cariri. Então, em 1904, passou a ser paróquia. Passou a ser paróquia de fato. Né? Então, esses marcos, é importante a gente saber, né? O marco de fundação. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Quando foi que mudou de nome, né? Quando foi que Taperoá deixou de ser batalhão e passou a ser Taperoá? Lá em 1905, né? 1905, passou a se chamar o quê? Taperoá. Aí depois vai haver uma nova mudança, né? Em 43, 1943. Taperoá, que era Taperoá, voltou a ser batalhão. Né? Agora, por quê? Qual foi o motivo, Walter? Você sabe? Não, infelizmente eu não tenho. Mas é questão política. Era mais ligado à questão da política, né? O cara resolver. Foi por lei estadual. Foi mudança por lei estadual. Os caras resolveram lá e mudaram, questão política, né? E mudaram. E depois consolidou o nome Taperoá e ficou Taperoá e pronto, Taperoá até hoje. E eu amo Taperoá, tá aí, né? Pois é. Para sempre. Amaremos. Walter, meu amigo, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui, essa sua generosa participação, trazendo fatos que até então, não só eu, mas como muitos desconheciam, alguns conheciam, outros não, mas que fazem com que nós tenhamos, né, muito mais, uma leitura muito mais apurada da cidade, porque aí são fatos que tem absoluta certeza de que quando alguém perguntar, a gente já vai saber. Por que Taperoá? Mas por que Batalhão? Né? Por que Xandabala? Então, são fatos que antes, né, como eu falei no início, eu sabia um pouco assim o porquê de Xandabala, mas até a gente se aprofundar, né, a gente fica nessas conjecturas e a gente, mas você trazendo aí esses fatos agora, e alguns fatos novos também, né, e a interrogação que fica é de quem batizou o rio Travessia de Itaperoá, a cidade de Itaperoá, o porquê do nome, enfim, ainda há muita coisa, né, a ser revelada, e eu tenho absoluta certeza de que você vai fazer isso, e a gente vai estar aqui conversando no canal aqui, o Amo Itaperoá, para poder fazer, né, dar de fato, né, as respostas que ainda estão cheias de interrogações.
É importante a gente conhecer bem a nossa história, porque a gente tem assim, um certo... A gente acaba fazendo homenagem, às vezes, indevida, né? Exato. E faz homenagem a alguém que se destacou, que teve uma grande presença e tal, e quem carregou a construção de Itaperuá nas costas, às vezes a gente deixa relegado, né? A gente tem nomes Verdade. importantes, como, por exemplo, Doutor Adonias, a gente tem nomes de figuras extraordinárias que deram uma enorme contribuição na construção, no desenvolvimento do Itaperuá. A gente tem o próprio João Suassuna, né? O próprio João Suassuna, que foi o Exato. pai de Ariano Suassuna. João Suassuna deu uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do Itaperuá, né? É no período do governo de João Suassuna que a ponte vai ser construída, que o abastecimento de água do Estado vai surgir, né? Que a luz a motor vai surgir, né? Se não fosse por João Suassuna, pela força do governo do Estado, Hermann, que era o prefeito da época, ele não teria feito tudo aquilo que fez, né? O historiador Faustino, ele mostra que foi um governo extremamente como é que fala, avançado, que construiu, que desenvolveu muito Taperoá, que teve muita obra, né? Mas ele não teria tido esse avanço se não fosse a contribuição de João Suassuna. Então, foi uma figura importante. Outra figura importante, no meu modo de entender, foi Sebastião Simões. Foi uma figura Bastante importante. importante, né? Uma figura importante. Seu Manel Massunilo foi outra pessoa importante, né? E tantas outras pessoas importantes que levaram, que conduziram nas costas, nos ombros, o desenvolvimento de Itaperuá, e a gente não sabe, não conhece essas pessoas. E é importante que a gente passe a conhecer essas pessoas. Não é para a gente ficar bajulando, não, mas é para saber a história, né? Exato. Saber, como eu vou falar, né? Por que Itaperuá teve certo desenvolvimento? Teve porque fulano trabalhou, porque o próprio seu Jonas, que era seu avô, né? Que foi um Exato. comerciante importante, Seu, quase ninguém conhece. seu Zé Seu Jonas, Gomes. seu Jonas foi um comerciante Seu Zé importante. Gomes também. Zé Gomes. Aí tem o Toninho Gomes, que é o nosso poeta, músico, que está lá em João Pessoa, ao qual eu mando um abraço. Eu vira e mexe, eu me comunico com ele pelas redes sociais, né? Eu sou fã de Toninho. Ah, Toninho é uma figura. Aí só para finalizar aqui, eu vou recitar uma poesia de Luzia Limeira de Carvalho, que era de irmã do Toninho Gomes. Uhum. Que diz assim: poemas são lágrimas, lágrimas de tristeza, tristeza do poeta, pela insensibilidade existente no mundo em que ele peleja. Luzia Limeira de Carvalho, quase ninguém conhece, né? Verdade. E com isso, eu termino a minha participação e agradeço a todo mundo. Eu espero que não tenha enchido muito o saco. Que é isso, rapaz? Não encheu o saco, encheu nossas mentes de informações preciosas, válidas, valiosas, porque um homem que não conhece o seu passado não pode te projetar para o futuro, não é? Você não tem um presente e não pode escrever o seu futuro, porque você não conhece a sua história, você não sabe do que fizeram, né, em tempos idos para que Itaperuá fosse o que é hoje, né? Foram muitos atores, até chegarmos ao nós estamos aqui hoje conversando, né, falando sobre Itaperuá. Walter, mais uma vez eu lhe agradeço, e aí, se dia 26 eu estiver por aí, né, por Itaperuá, estiver lá por Itaperuá, vamos se encontrar, vamos tomar um negocinho aí e conversar, botar o papo em dia. Tomar uma cachaçinha da boa. Eu gosto da de Umburana. Uma Panati, de preferência. A Panati do nosso amigo Silvio. Exato. Aquela cachaça boa toda, viu? Boa Vamos toda. lá. Falou, meu irmão. Muito obrigado.
Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Um forte abraço a todo mundo e a você, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me despeço por aqui. Um abraço a vocês. Muito obrigado. E na próxima terça-feira, quem será o meu entrevistado? Vamos lá. Vamos saber na próxima. Essa semana eu passo para vocês, né, e a gente vai conversar na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigado a todos que participaram aqui na nossa live. Se Deus quiser, próxima terça estaremos aí. A todos, meu mais cordial boa noite. Fiquem com Deus. E de uma coisa, eu tenho certeza de todos vocês que estiverem nos assistindo também têm. Eu amo Taperoá. Eu sei que vocês também amam. Um abraço a todos. Muito obrigado.